Olá, meus amigos, tudo bom? Sou o Carlos Coutinho, vamos para mais uma aula de processo do trabalho. Hoje nós vamos ter dicas sobre recurso ordinário. Não é o recurso ordinário que estudamos com base na Constituição Federal e no CPC não, ok? É o recurso ordinário que está previsto na CLT. É o recurso ordinário que nós vamos utilizar no processo do trabalho. Eu queria mandar um abraço para meu amigo Yuri, meu amigo Giorgio, que estão aqui. Forte abraço, Yuri. Forte abraço, Giorgio. Tudo bom, né? Abraço. Meus amigos, recurso ordinário previsto na CLT. Professor, para que serve o recurso ordinário? Boa pergunta. Calma. Serve para quê? Serve para assim surgir contra decisão definitiva ou terminativa. Nós sempre estudamos recurso ordinário. Serve para se insurgir contra a sentença com ou sem resolução do mérito proferida pela vara do trabalho. Mas, pessoal, não é só nesse caso que cabe recurso ordinário. Se o TRT, no exercício da jurisdição ordinária, profere um acórdão, o recurso cabível para que este acórdão seja reexaminado pelo TST é o recurso ordinário também, ok? No que tange ao prazo, nunca esquecer, 8 dias, porque só tem um recurso no processo do trabalho que não tem prazo de 8 dias, que é o embargos de declaração ou declaratórios, ok? Também não esquecendo, Fazenda Pública tem prazo em dobro, seja para recorrer, seja para contestar, ok? Então, a primeira observação, hipóteses. Quando a parte quiser se insurgir contra a decisão definitiva, ou seja, que apreciou o mérito, ou terminativa sem resolução do mérito, que poderá ser uma sentença ou um acórdão proferido pelo TRT no exercício de jurisdição ordinária, recurso que? Ordinário. Mas, professor, regra geral, como é que se propõe o recurso ordinário? Imaginemos só. Estamos diante de uma sentença definitiva ou terminativa proferida pela vara do trabalho. Uma das partes que se sinta prejudicada, que pretenda que aquela decisão seja reexaminada, seja para reformar ou anular pelo órgão hierarquicamente superior, a parte vai interpor o recurso ordinário. Quando o recurso ordinário é interposto na vara do trabalho, o juiz do trabalho recebe esse recurso para analisar, vai verificar se estão presentes os pressupostos recursais. Se estiverem presentes, vai notificar a outra parte para contrarrazoar. Chegando às contrarrazões, reexamina novamente os pressupostos recursais. Esse juízo que proferiu a decisão que está sendo recorrida, ao analisar os pressupostos recursais, esse é o juízo ACO. Estando tudo ok, o processo sobe ao TRT. Chega no TRT, vai haver uma distribuição, vai ser remetido para uma turma, tem um relator. O relator e os demais desembargadores, normalmente revisor e um terceiro, irão analisar também os pressupostos recursais. Se todos estiverem presentes, todos estiverem ok, o que é que vai acontecer? Vai analisar o mérito do recurso. Lembrando, o juízo ACO, aquele que proferiu a decisão, que está analisando pela primeira vez os pressupostos recursais. Juízo AQUEM, aquele juiz que vai receber o recurso para julgá-lo, analisar também os pressupostos recursais. Mas, professor, quais são os pressupostos recursais? Pessoal, tem os pressupostos intrínsecos e os extrínsecos. Intrínsecos, por exemplo, cabimento, ou seja, previsão legal, titularidade ou legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos. Os pressupostos extrínsecos, eu vou olhar o quê? O recurso. Preparo, tempestividade e regularidade formal. Nós teremos uma aula apenas sobre pressupostos recursais, ok? Professor, quando o senhor falou de procedimento sumaríssimo, o senhor tocou no assunto recurso ordinário, foi? Pessoal, o recurso ordinário no procedimento sumaríssimo, vocês têm que prestar atenção nessas dicas. Imaginemos que a vara do trabalho proferiu uma sentença. A parte que se sentir prejudicada com aquela sentença interpõe um recurso ordinário, no prazo de 8 dias, ok? Quando chega na vara do trabalho, aquele recurso, o juiz do trabalho vai analisar os pressupostos recursais. Estando ok, notifica a outra parte para contrarrazoar.
chegando às contrarrazões, ele reexamina novamente os pressupostos recursais. Se tiverem ok, sobe para o TRT. No TRT será reexaminado também os pressupostos recursais e, se estiverem ok, se analisa o mérito, ok, meus amigos? Prestem atenção. O recurso ordinário no procedimento sumaríssimo, quando ele é interposto e chega ao tribunal, vai haver uma distribuição imediata. Chegando nas mãos do relator, o relator terá um prazo de no máximo 10 dias para elaborar o seu voto. Já se é designada a pauta de julgamento. Não se remete para o Ministério Público elaborar parecer. Não. No dia do julgamento, não haverá a pessoa do julgador revisor, e se houver necessidade de parecer do Ministério Público, esse parecer é o quê? Oral. Meus amigos, existe um princípio que nós vamos utilizar quando estudamos recurso ordinário. É o princípio da proibição da reformatio impeius. O que é isso? O recurso não pode causar prejuízo à parte que interpôs. Então, o recurso ordinário ele não vai trazer prejuízo ao recorrente. Porque é impossível, é proibido o recurso trazer prejuízo para quem o interpôs. É o princípio da proibição da reformatio impeius. Ok? E existe um outro princípio, um efeito que nós temos que ter em mente. É o efeito devolutivo. Quando se interpõe um recurso ordinário, aquela matéria que foi apreciada, aquela decisão, será devolvida ao tribunal, devolvida para um novo reexame. É o efeito devolutivo. Lembrando que o recurso ordinário no processo do trabalho, em regra, não tem efeito suspensivo. Ou seja, a execução daquela sentença poderá se iniciar. Iniciando a execução de uma sentença que há interposição de recurso ordinário, o que é que acontece? Vai-se até a penhora. Houve a penhora, suspende a execução, porque o recurso ordinário não tem efeito suspensivo. É possível? É possível se conceder efeito suspensivo através de um requerimento ao tribunal. É o efeito suspensivo ope judice, ok? Não ope legis, ope judice. O judiciário ele pode conceder efeito suspensivo se houver requerimento. Havendo a fundamentação, é possível conceder para suspender uma possibilidade de execução trabalhista provisória. Após a análise, meus amigos, desse princípio da reformatio impeius, eu acredito ser importante trazer para vocês alguns dos efeitos do recurso ordinário. O primeiro efeito que eu queria trazer era o efeito devolutivo. O recurso ordinário ele possibilita que aquela matéria seja devolvida ao Poder Judiciário. Essa matéria vai ser devolvida para ser reexaminada, regra geral, pelo órgão hierarquicamente superior, que, se for em virtude de uma sentença, será o TRT. Lembrando, se o TRT, no exercício da sua jurisdição originária, profere um acórdão, esse acórdão poderá ser recorrido. A recorrida através de um recurso ordinário. Mas esse recurso ordinário que eu vou interpor no TRT, ele vai ser julgado pelo órgão hierarquicamente superior, que é o TST. Então é possível, sim, recurso ordinário julgado no TST, ok? Um outro efeito importantíssimo é o efeito suspensivo. Aquele efeito suspensivo que, regra geral, a apelação que não se aplica no processo de trabalho. A apelação aqui não, aqui é recurso ordinário. Aquela apelação do CPC, que regra geral tem efeito devolutivo e suspensivo, aqui o ordinário, regra geral, não tem efeito suspensivo. Ou seja, aquela decisão que foi interposto o recurso ordinário está produzindo efeito. E se está produzindo efeito, a parte poderá sim, a parte beneficiada poderá dar início à execução trabalhista dentro de uma sentença provisória, um título executivo judicial provisório. Porém, lembre-se, no processo do trabalho, esta execução trabalhista, ela vai até a penhora. Houve a penhora, a execução ficará o quê? Suspensa. Meus amigos, existe também um outro efeito que muita gente esquece, mas é muito importante.
é o efeito regressivo. Professor, o que seria efeito regressivo? É o efeito que possibilita o órgão que prolatou a decisão recorrida se retratar. Isso é possível? É. Imaginemos que a vara do trabalho proferiu uma sentença de improcedência liminar. Imagine que a vara do trabalho proferiu uma sentença sem resolução do mérito, ou uma sentença que extinguiu, que indeferiu a petição inicial. Nesses três casos, será possível se interpor recurso ordinário, e esse recurso ordinário ele terá um efeito regressivo. O que é isso? O órgão que prolatou a decisão poderá se retratar, reconsiderar a decisão no período de 5 dias, ok? Um outro efeito que muita gente mistura, pessoal, é o efeito substitutivo. O que é isso? Teve uma sentença prolatada pela vara do trabalho, houve um recurso ordinário, esse recurso ordinário foi interposto na vara do trabalho, os pressupostos recursais estando presentes, o recurso ordinário sobe ao TRT, o TRT, o que é que ele poderá fazer? Ao analisar os pressupostos recursais, se estiverem tudo bacana, julgar o mérito do recurso. Este acórdão, se houver apreciação de mérito, substituindo a sentença, esse é o efeito substitutivo. A sentença deixa de existir. Quem vai existir agora é o quê? É o acórdão que substituiu a sentença, desde que se aprecie o mérito. Tanto é que se esse acórdão transitar em julgado, a parte beneficiária, a parte que venceu, ao propor execução trabalhista, vai executar o título executivo judicial, vai acórdão e não sentença, porque a sentença foi substituída pelo acórdão. Meus amigos, só para finalizar, isso é importantíssimo, é o reexame necessário. Professor, sempre tive dificuldade em reexame necessário. Quando é que vai ocorrer o reexame necessário? Calma, vamos ter paciência. É simples. Se uma sentença foi prolatada e ela é contrária aos interesses da Fazenda Pública, ou ela julga procedentes os embargos à execução em dívida ativa da Fazenda Pública, quem é que saiu prejudicado? Foi a Fazenda Pública. Como a Fazenda Pública se saiu prejudicada, imagine que a Fazenda Pública não recorreu. Então é possível que o órgão que proferiu a decisão remeta de ofício aquele julgado para o órgão hierarquicamente superior, para que ele reexamine, mesmo que a Fazenda Pública não recorra. É o reexame necessário, é a remessa ex ofício do julgado, para que ele seja reexaminado por um órgão hierarquicamente superior. Porém, lembre-se de uma coisa, nem sempre isso vai acontecer. Nem sempre. Existem situações que não vai se admitir a remessa ex officio, o reexame necessário. Professor, quais são as hipóteses? Quais são as hipóteses, professor? Aí tudo repete assim, professor, quais são as hipóteses? Professor, quais são as hipóteses que não se admite reexame necessário? Não é isso, professor Yuri? Quais são as hipóteses, né, professor Yuri? Por favor, nos dê esse conhecimento, professor. Vou transferir para vocês um pouco dessas dicas. Vejam bem, se a decisão proferida contra a Fazenda Pública, ela for de um valor inferior a 1.000 salários mínimos, e a Fazenda Pública, nesse caso, for a União, não há necessidade de reexame necessário. Se for Estado, Distrito Federal ou município capital inferior a 500 salários mínimos, também não haverá reexame necessário. E se for inferior a 100 salários mínimos, no caso de município que não seja capital, também não haverá reexame necessário. Professor, existem outras hipóteses? Existem. Se a decisão proferida contra a Fazenda Pública, ela estiver embasada em súmula de tribunais superiores, em entendimentos proferidos pelo STJ e STF, em recursos repetitivos, em entendimento de incidente de resolução de demanda repetitiva, em entendimento em incidente de assunção de competência, não se admitirá reexame necessário. Ok? Não se admitirá reexame necessário.
Uma outra hipótese que não se admite, uma orientação vinculada... esqueci. Uma outra hipótese que não se admite é a orientação vinculante da administração pública. Se aquele ente público já tiver uma orientação vinculante, um parecer, uma manifestação, uma súmula vinculante administrativa, aquela decisão embasada nessa orientação vinculante da administração pública, essa decisão embasada nessa orientação não se admitirá reexame necessário. Ou seja, se a Fazenda Pública não recorrer, não será remetido de ofício para o órgão hierarquicamente superior. Ok? Meus amigos, se tiver alguma dúvida, pode questionar. Professor Yuri, algum comentário, professor Yuri? Professor, esses internautas aqui estão bastante frequentes aqui na nossa timeline e eles estão perguntando o seguinte: recurso ordinário, professor, é aquele interposto pelo culpado Washington, é? Não. O recurso ordinário não tem nada a ver com o culpado Washington. Ele tá brincando aí. Mas agora uma pergunta séria, professor. Diga aí, meu amigo. O reexame necessário se confunde com duplo grau de jurisdição? Veja bem, o reexame necessário se confunde ou não com o duplo grau de jurisdição? Calma. O reexame necessário, quando não há interposição voluntária de recurso por parte da Fazenda Pública, aquele órgão que prolatou a decisão, se for contra a Fazenda Pública, não sendo aquelas hipóteses excepcionais, o órgão que prolatou a decisão, ele de ofício remete para ser reexaminado pelo órgão hierarquicamente superior. Essa possibilidade de reexame por um órgão hierarquicamente superior pode se chamar duplo grau de jurisdição. Esse órgão hierarquicamente superior estará exercendo um duplo grau de jurisdição. Está reexaminando aquela decisão, aquela matéria pela segunda vez. Isso foi criado com o intuito de quê? De bloquear, diga assim, de proteger a Fazenda Pública. Porque é um interesse coletivo em relação ao interesse privado. Coletivo particular, prevalece o coletivo. Porém, se lembre, existem situações que mesmo havendo decisões contra a Fazenda Pública, como eu relatei há pouco, não se admitirá reexame necessário. Professor Yuri, que foi me perguntado uma vez, foi o seguinte: se a Fazenda Pública não recorreu da decisão, não recorreu, houve a remessa ex officio, reexame necessário para o órgão hierarquicamente superior. O órgão hierarquicamente superior, ao julgar esse reexame necessário, que não é recurso, às vezes que a Fazenda Pública não recorreu, o Judiciário remeteu de ofício para ser reexaminado por um órgão hierarquicamente superior. Ao analisar o órgão hierarquicamente superior esse reexame necessário, poderá prejudicar a Fazenda Pública? Não. Se aplica também ao reexame necessário o princípio que eu falei há pouco, o princípio da proibição da reformatio impérios. Ok? Uma outra indagação que me fizeram uma vez, também está embasado, está caindo em concurso público, é o seguinte: houve uma sentença contra a Fazenda Pública não recorreu, houve a remessa de ofício. Essa remessa, esse reexame necessário, não pode prejudicar a Fazenda Pública, mas imaginemos, houve prejuízo. Se prejudicou, não poderia prejudicar. Por quê? Se aplica o princípio da reformatio impérios. Se houve prejuízo, neste caso, a Fazenda Pública poderá recorrer para o órgão hierarquicamente superior, TST, por exemplo. Ok, meus amigos? Forte abraço, espero que essas dicas sirvam para vocês, seja para concurso público, para o exame do dia a dia. É bom sempre estudar, ok? Cada vez vamos aprendendo mais. E se você não entendeu, mesmo estudando muito em casa, é hora de ouvir a aula novamente, ok? Se você gostou, dê seu like, curta, compartilhe. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Eu terminava assim. Pá!